Emi, Anísia, Jota, Biane, Nuno, Ricardo e demais fizeram diversas perguntas, mas como bem disse Ieda, foi uma mini palestra de cada um, porque suas experiências ao longo de militância têm muito a contribuir, né? Primeiro, o Sérgio, acho que nós temos que lutar contra a militarização da educação, né? Acho que é inadmissível, né? E tem que ser pauta central, né? Ademir e Arísia tocaram aqui no CONEB. Eu acho que não foi uma falha, pelo tempo eu tive que excluir, tinha muita coisa aqui para falar, mas eu acho que foi um momento importante de articulação e de trabalhar a unidade na diversidade, né? E foi fundamental as duas experiências do CONEB, né? E também entra então nessas listas de diversos momentos de articulação, né? O Nuno acabou sendo respondido por diversos, né, acerca da política de reparação histórica. O Estado brasileiro revê, o Estado brasileiro tem que atender à maioria. Até então, o Estado brasileiro está de costa para a maioria. E quando ele se virar para a maioria, ele vai ter que colocar as políticas públicas de reparação. Não tem saída, não é reparação pecuniária, são reparações, né? E que aí vários entes, né, do Estado têm que atender. Então é o Estado mudar a chave, né? Então, da CEPI, do CNP, do MIR, né, são importantes na construção dessa virada de chave do Estado brasileiro, né? Acerca do Conselho, que foi o Jota, né? O Estatuto da Igualdade Racial já fala isso, o Jota, tem o capítulo 3, né? O artigo, se não me engano, eu anotei aqui, que fala do poder executivo, tem que instar os estados para que eles criem as esferas competentes de instituição dos conselhos de caráter permanente, consultivo, ou seja, o Estado brasileiro insta os estados, os municípios e o Distrito Federal para aplicar as políticas, né? Não é uma imposição da União, e sim uma orientação para os estados que assim o cabe, né? Eu queria responder uma pergunta que não foi feita aqui, né, mas foi feita nos corredores, nas minhas saídas, né, acerca de quando eu falei de que depois de elaborar o plano Brasil Sem Racismo, o governo não implementou em janeiro a CEPIR, né, e nós tivemos um hiato de janeiro até 21 de março para a criação da CEPIR, né? Havia uma divergência, né? Havia uma divergência no seio do governo, né? Nessa equipe que aqui eu listei, tinha representante da Casa Civil, representante da Secretaria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União. Lembro que o representante da Advocacia-Geral da União, na primeira reunião, né, que nós estávamos enquanto sociedade civil, nessa reunião dos 7 ministérios, mais 5 organizações de caráter nacional, né, ele dizia, um jovem, que a cara parecia que tinha acabado de sair de um congresso da Uni, virou advogado e pulou lá na Advocacia-Geral da União, né, dizia assim, mas já tem a Secretaria de Promoção e Assistência Social, que está dirigida por uma mulher negra, a ex-governadora Benedita da Silva, né? Então, ele não verbalizava explicitamente que ele não entendia que era preciso uma secretaria, né? Então, tinha divergência dentro do nosso governo, né? Dentro do governo eleito pelo povo, um governo popular, né? Então, havia também divergência dentro do próprio governo. Até acho que havia uma divergência entre a Secretaria-Geral da União, Dulce, e a Casa Civil de Seu, né, dando nomes de quem estava nos postos na época, né? Mas nós conseguimos vencer, né? Por isso que ela ficou com aquela palavrinha especial. Foi até onde nós conseguimos, né? Era assim e vamos avançar, né? Então são passos, né, que temos que dar diante da incompreensão do Estado e acerca da tal política de reparação que Iedo denominou, cunhou como reparação histórica, né, do CONEB, que foi bastante utilizado por nós, né? Passo a passo, a política pública, né, ela vai, né, com política do governo, e é igual feijão, só amolece com pressão.
Se não tiver pressão, é povo na rua. E o movimento social joga esse papel cada vez mais. Tem que só botar pressão na rua, como também apresentar políticas públicas. Eu acho que esse segmento foi o que mais vitorioso foi em elaborar políticas públicas, seja na área da saúde, né, com as mulheres negras, com as articulações de mulheres negras, na área da educação. O fruto da política nacional de educação, seja a Lei 10.639 e 11.645, é fruto da luta das mulheres negras, de Wanda Sá Barreto, lá na Bahia, de Luísa Bairro, de Beatriz Nascimento e de demais outras, né, que construíram essa luta, né? Então somos nós parte dessa história. Eu acho que a reparação é isso, né? A reparação se parte de uma luta de mudança de chave do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que atender a sua maioria, e quando atender a sua maioria com políticas, com recorte racial, nós vamos sim avançar na tal reparação que nós tantos almejamos, tá bom? Então quero terminar aqui. Eu queria, por favor, se me permitisse, um minuto no final, para quando Ieda falou aí sobre memória, eu me lembrei de Conceição Evaristo, né? O poema Vozes Mulheres, do livro Poemas e Recordações e Outros Movimentos, que diz assim: a voz de minha bisavó ecoou, criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou, obediente aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ecoa versos perplexos com rimas e sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas essas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância do eco da vida e da liberdade. Conceição Evaristo. Ficar por último é difícil, né? Está te mandando. Gente, essa manhã foi bastante rica, né? A gente ficou aqui esse tempo inteiro e a gente viu o que é uma construção coletiva, né? Cada um colocando um tijolinho, cada contribuição, tanto nós, a mesa, como as contribuições que foram trazidas aqui, dão essa dimensão, uma construção bem coletiva. De toda forma, eu vou abordar algumas coisas que eu achei que são importantes. Quando eu falo do Estatuto da Igualdade Racial no dispositivo da capoeira, é que tinha uma coisa, o presidente Lula me chamou e falou assim: olha só, estão querendo que eu vete um dispositivo aqui, que é essa questão da capoeira. O que eles querem? Por que você fala disso, presidente? Os professores de educação física querem vetar isso porque é uma reserva de mercado, para poder eles serem exclusivos, para poderem continuar lecionando capoeira nas escolas. Aqui o mestre de capoeira será reconhecido. E eu já pensava na lei 10.639, porque o mestre de capoeira seria esse, porque ele não tem nível superior, ele é o mestre de capoeira. Aí o presidente Lula falou assim: é isso, não veto nada. E tinha o assessor da presidente da Casa Civil ali, da jurídica, esperando para poder vetar. O presidente disse: não vou vetar. Então, esse dispositivo ser regulamentado é porque o mestre de capoeira ser reconhecido como um mestre de capoeira pelo Ministério do Trabalho, para poder ser professor. Então é uma construção que tem que ser coletiva para isso. E essa iniciativa de alguns estados fazendo, alguns prefeituras fazendo, eu acho saudável, eu acho ótimo, mas não é reconhecido como um profissional, que assim como o Ministério do Trabalho tem que fazer. Então, mas eu saúdo isso com muito entusiasmo. Eu queria dizer também outro dispositivo que precisa do Ministério da Regulamentação, é essa questão que alguém trabalhou aqui, acho que foi a Ademir também, trabalhou, da heteroidentificação. No inciso 4 do artigo 2º do Estatuto, fala o que é a população negra. E o Instituto da Heteroidentificação é um instituto internacional que foi abraçado. É preciso trabalhar esse instituto regulamentando para que se feche janelas para a burla dessa conquista que é da política de ação afirmativa. Acho bastante importante.
Aí, gente, a gente está falando de estudo da identificação começa em 1872, né? Com o primeiro censo identificado, e faz uma série histórica que o IBGE também é resistente em alterar isso. Nem no nosso governo a gente conseguiu alterar, como conseguiu alterar lá um subsecretário jurídico lá para poder virar a CPI e não ser tratado na ação social. Mas eu tenho um dispositivo que eu queria falar da reparação. Essa história da reparação é uma história muito forte. Nós estamos em novembro. Dia 22 de novembro é um dia histórico, é um dia imprescindível que se conheça nas escolas por toda a brasilidade, não só pela população negra. É o dia da vitória do movimento negro. É o dia que João Cândido conseguiu a vitória para acabar com a chibata. João Cândido Felisberto nem sequer não consta no nome no livro dos heróis do Panteão da República. Por quê? O status quo não aceita. O status quo não aceita. E aí, o que se faz? Nós não conseguimos colocar João Cândido no Panteão da República. É uma coisa... memória, está aí. Por que a África do Sul acaba com a apartheid há pouco tempo e tem lá um museu da apartheid? Não é o museu do negro sul-africano, é o museu do apartheid. Não é o museu do negro ex-britânico, é o museu do apartheid. Aí, porque a Angola tem o museu do escravo, Liverpool tem o museu da escravidão. O Brasil não fala em museu da escravidão. Nós temos o museu das belas artes, até o museu do amanhã. Esse museu do ontem, para tratar do nosso drama, da nossa tragédia. Eu estou falando há 3 minutos e 57. Eu vou falar mais um tantinho só. Marquei aqui também para concluir. Eu sei que eu estou no final e desgraçadamente a gente está com fome, mas eu vou concluir aqui. Mas o Museu do Apartheid, o Museu da Escravidão, essas matérias são matérias de reparação. Nós não tratamos desse tema da reparação na dimensão que tem que ser alcançada. O Banco do Brasil começa a sinalizar de fazer alguma reparação. Aí essa semana eu vi que o Banco do Brasil está pagando um show do Alok lá em Manaus. Que história é essa? É em Belém, né? É Belém. Mas que história é essa? Isso não está certo. Gente, mas aí por fim, para concluir, eu quero dizer uma coisa. Essa história de falar assim, olha, o Marcos trabalhou isso aqui entre a direita e a esquerda, eu sou negro. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma grande frente ampla, especialmente nesse ano. Não podemos perder isso de vista, não. Porque serão eleitos em 2026 54 senadores. Se nós não conseguirmos uma frente ampla, elegermos 30 senadores, pelo menos, essa democracia vai escorrer pelo ralo e é a extrema-direita que vai acompanhar isso daqui. Mas quando nós falamos de eu sou um negro de esquerda, o meu lugar de fala é no campo popular, no campo da esquerda. Eu não sou um negro de centro nem um negro de direita, porque esses sempre foram obstáculos na construção de uma democracia plena, da inclusão, do combate ao racismo. Nós não podemos deixar essa negros. Aqui, a gente fazer uma grande frente ampla, vocês vão me encontrar na primeira fila. Mas nós não podemos esquecer do nosso lugar de fala. O nosso lugar de fala nunca foi na Casa Grande, onde estava a direita. O nosso lugar de fala nunca foi do lado dos banqueiros, do lado dos latifúndios, onde está a direita. O nosso lugar de fala é aqui. Então, para concluir, eu estou muito feliz de ter estado aqui, de estar que a gente continua, e muito obrigado por ter ouvido até agora e vamos dar um almoço esperto. Pessoal, então, a gente precisa rapidinho fazer 2 acertos. Agradecemos a mesa aqui, a vocês que enriqueceram o debate nesta primeira da manhã, iniciando o seminário. Precisamos fazer alguns acertos. Larissa, que horas voltamos? Então, nosso retorno será aqui mesmo às 14h30. Considerando a secretária Roberta não vai estar à tarde, talvez outros também não, vamos fazer uma foto, gente, com essa primeira mesa aqui, para registrar nosso seminário. A fotógrafa solicitou essa foto. Também gostaria de comunicar que os ônibus que vocês vieram é o mesmo ônibus
horas que vocês irão almoçar. Procurem o produtor do todas e todos vocês no mesmo ônibus para o almoço. Junta que segura aí, depois. Vocês que é louco. Bora, bora! Cuida! Olha, tá aqui, ó. Bora pra quem tá com a Ainda tem mais ainda.